você falou que tá 11 anos com que você sofre essas dores, né? Isso. Como que foi então? O que que acontece para se ter essa neuralgia, né? Neuralgia ou nevralgia. Nevralgia ou neuralgia? É alguma coisa genética, é alguma coisa que acontece? Você poderia falar pra gente? E o médico poderia ajudar também a gente Claro, claro. sobre. Você quer falar, Carol? Uhum. No meu caso, a neuralgia é causada por um conflito neurovascular. Aqui no meu cérebro, aqui na base do cérebro, tem uma artéria que ela é um pouco deformada e ela acaba encostando no nervo do trigêmeo. E a cada batida do meu coração, essa artéria pulsa em cima do nervo e com o passar do tempo ela foi lesionando esse nervo e ele foi perdendo a capa dele, que é a bainha de mielina. E com o tempo, isso foi desencadeando a neuralgia do trigêmeo, provocando choques elétricos, que é a sensação da dor. Eu pesquisei sobre a doença e em todo lugar fala que se não é a pior dor do mundo, é uma das piores, né? Sim, com Por certeza. que ela é tão intensa e ela é comparável, para as pessoas terem ideia, a qual dor? Olha, não sei se dá para comparar a neuralgia do trigêmeo, Eu mas vi o pessoal comparando com dor, aquela dor de dente quando pega no nervo, sim, mas mas é a dor de dente, né, é uma dor mais inflamatória, né, é, é uma dor diferente. A neuralgia, como o nome já diz, é uma dor originada no nervo, né, certo. é uma dor neuropática, né, é, e é uma dor porque ela tem um aspecto, os pacientes eles descrevem como se tivesse um picador de gelo, né, Alguma coisa cutucando, né? realmente, os choques elétricos, muitos queimação, né? É uma dor muito intensa, ela costuma ser, na maioria dos casos, né? No caso da Carol, um pouco atípico, mas na maioria dos casos é uma dor muito intensa, que ela surge de forma súbita, dura entre poucos segundos e alguns minutos, mas ela também desaparece subitamente, mas ela é muito intensa. Ela vai e volta, é Ela isso? vai e volta, são episódios, né? Com o passar dos anos, esses episódios eles podem se fazer mais frequentes, né? Sendo tratado e até o caso da Carol, por exemplo, que hoje ela tem uma dor de base, né? Uma dor de fundo que a gente chama, que é uma sensação de peso no Que não rosto, uma some? constante, né? Não é o mais comum, tá? Isso não é Tá. o mais comum, não é a regra. A gente tá falando do caso da Carol, né? É uma dor que mantém uma dor de fundo, somada aos episódios de crise, né? Que surgem no decorrer do dia dela, que já são muitas crises diárias, né, Carol? Que você vem tendo. São mais de 30, 50 crises diárias. O paciente ele chega a ter medo de, às vezes, escovar o dente, de alimentar, porque existem pontos gatilhos na região Ah, facial, é? né? Às vezes algum ponto específico onde a gente toca, né? E esse estímulo que não deveria ser doloroso, ele termina por desencadear, né, uma resposta dolorosa muito intensa, que seria essa crise, né, que o paciente sente. Então o paciente ele teme, às vezes até contato físico, ele não consegue às vezes dormir daquele lado do rosto ali também, né? Evita se alimentar, tem medo de se alimentar, muitos pacientes perdem peso por isso, Né? né? Mas Atividade física, então, nem pensar. tudo é muito relativo de acordo com o quadro do paciente, né? Tem pacientes que respondem muito bem ao tratamento, muito bem. E alguns pacientes que são intervidos cirurgicamente ficam curados, né? Outros já não têm uma boa resposta, como o caso da Carol, mas é a minoria. A maioria dos pacientes, né? A grande maioria dos pacientes, eles respondem bem ao tratamento farmacológico. Eu não sei se o Léo tem alguma imagem da região ou como pode representar isso pra gente ter uma ideia, né? Como. Vê se você acha, Léo. Carol, qual foi a primeira sensação que você teve? Começou com uma dor pequena e foi aumentando? Ou de um dia para o outro você começou a ter essa dor e não parou mais? Como que foi? Você lembra? De um dia... Lembro. De um dia para o outro, eu comecei a ter a crise na intensidade que ela é hoje. As crises no começo eram bem mais espaçadas, bem mais rápidas que hoje em dia. Com o passar dos anos, as crises foram intensificando, tanto em frequência quanto em duração. Então, no início, eu ainda tinha um pouco mais de controle, digamos assim, das crises. Era uma crise por mês, uma crise por semana, depois passou a ser duas crises por semana, depois passou a ser crises diárias, e hoje em dia eu tenho mais de 50 crises por dia. Carol, e no começo você procurou o médico logo que sentiu as dores ou resolveu com medicação e foi deixando? Como que foi? Olha, eu tinha acabado de passar por um período de dengue. Então, assim que eu tive a primeira crise, eu achei que era uma dor de cabeça relacionada à dengue.
apesar de ser uma dor muito forte, completamente diferente de uma dor de cabeça normal, eu achei que seria uma sequela da dengue. Então, eu demorei assim mais ou menos um mês para procurar um médico. Quando as crises começaram a intensificar, eu fui tendo mais crises durante o mês, aí eu resolvi procurar um neurologista. Eu fui direto, né, em neurologistas, porque como minha família inteira é da área da saúde, a gente já tinha mais ou menos essa ideia de que teria que ser um médico especializado nessa área. Então a gente foi atrás de neurologistas e começou a minha saga pelo diagnóstico, né? Ao todo, eu fui em 27 neurologistas até conseguir meu diagnóstico. Foram 4 anos. 4 anos para descobrir o que era? O pessoal achava que era 4 anos. enxaqueca, o que que te diagnosticaram antes? Nossa, já me diagnosticaram com enxaqueca, já me diagnosticaram com dor de cabeça por estresse. Em decorrência da gravidez, falavam que era hipertensão, durante a gravidez, porque as dores começaram durante a gravidez. Então, eu tive muitos diagnósticos incertos e que não tinha fundamento, né? E depois que eu consegui o meu diagnóstico realmente da neuralgia, eu percebi que é uma doença que é muito pouco falada, muito É. pouco conhecida, e por isso o diagnóstico foi tão complicado. Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses, 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes, começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo.